Muito obrigado, senhor presidente, pela permanente tolerância e generosidade com que Vossa Excelência conduz os nossos trabalhos aqui no Senado e com muita elegância, permitindo que nós possamos usar do nosso tempo para poder expressar as nossas ideias e as nossas convicções. Mas antes, senhor presidente, de fazer uso da palavra para abordar um tema que tem estado muito em pauta na imprensa brasileira, que está relacionado com o fluxo de migrantes para o nosso país, sobretudo os imigrantes do Haiti, eu gostaria de registrar com enorme prazer a presença aqui entre nós, no plenário do Senado, de lideranças importantes do município de Piúma, no estado do Espírito Santo. Os vereadores Mário Dantas, Heraldo Filho, Giovanni Bidim e o doutor Gustavo, que nos honra aqui com suas presenças, se deslocando do município de Piúma para uma interação legislativa com o Congresso Nacional, com o Senado. Sejam todas Vossas Excelências muito bem-vindas ao plenário do Senado. Nós os acolhemos com muito carinho. Mas, senhor presidente, nós, sinceramente, não nos surpreendemos nos últimos dias com os episódios relacionados aos imigrantes haitianos. No final do ano passado, na companhia dos senadores que representam o estado do Acre nesta casa, o senador Petecão, o senador Jorge Viana, o senador Abílio, lá estivemos pessoalmente, atendendo a um requerimento que foi debatido e deliberado pela Comissão de Relações Exteriores, para que pudéssemos, em loco, verificar a real situação, não apenas dos imigrantes haitianos, mas também senegaleses e outros que se valem da porta do Acre para terem acesso ao nosso país. Visitamos a cidade de Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil. E pudemos verificar, senhor presidente, que o nosso país precisa se organizar o quanto antes e de forma emergencial, estruturar uma política para acolhimento dos imigrantes que procuram o nosso país. Esta é uma tendência que, tudo indica, irá se acelerar nos próximos anos. Já está muito intensa, muito fora da curva histórica, senador Eduardo Suplicy. Até porque o nosso país tem uma tradição histórica de país acolhedor. Até porque somos uma sociedade formada pela construção de diversas civilizações. Por aqui, africanos, alemães, italianos, poloneses, árabes, enfim, a população brasileira, ao longo da sua história, ela se caracterizou pela oportunidade para que as pessoas aqui busquem a realização dos seus sonhos. Foi assim ao longo da nossa história, e não tem razão para que o Brasil não mantenha essa que é uma tradição absolutamente solidária do nosso país. A imigração haitiana, ela intensificou-se muito a partir de 2010, em razão das diversas e profundas e complexas crises que o Haiti viveu. Historicamente, uma imigração completamente controlada e equilibrada, mas que nos anos de 2013 e 2014 se intensificaram. Somente em 2013 foram mais de 12 mil haitianos que buscaram porto seguro em nosso país. Essa imigração, ela tem se dado de maneira preocupante, porque são imigrantes que se utilizam do território do Equador, que tem por tradição não exigir visto, e também pelo território do Peru. O fato objetivo é que esses imigrantes haitianos, eles chegam em quantidade muito grande no estado do Acre. E nós podemos perceber que, não obstante todo o esforço do governo do Acre
das comunidades e autoridades de Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil, a carga é uma carga muito pesada para que sozinho o Estado do Acre possa dar consequência, possa dar encaminhamento, porque não basta receber, tem que acolher, tem que produzir documentos para formalizar a condição desses refugiados. E muito mais do que isso, é preciso que a gente possa conceder um caminho para que essas pessoas possam encontrar uma alternativa de vida digna. Nós, à época, quando fomos visitar o Estado do Acre, na companhia da bancada do Acre, e eu fui na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores, no nosso retorno, nós fizemos aqui um amplo e detalhado relatório daquilo que nós vimos, não daquilo que nos disseram. E nós pudemos perceber naquele dia em que nós visitamos lá mais de 1.000 haitianos, senegaleses, acondicionados em condição absolutamente subhumana e indigna. E vimos ali o esforço do Estado do Acre para que este acolhimento pudesse se dar de forma digna. E abrimos ali um debate com o Ministério da Justiça para que nós pudéssemos ampliar a linha de interlocução com o Ministério da Justiça e chamar a atenção, até porque nesta missão que fomos, esteve conosco o doutor Paulo Abraão, que é o secretário da área de política de imigrantes no Ministério da Justiça, que me pareceu um profissional absolutamente comprometido com o tema, tecnicamente preparado para o tema, mas a necessidade de que ele pudesse receber apoio institucional do conjunto do governo para que, de maneira definitiva, o país possa ter uma política em toda a nossa fronteira oeste, para que esse tipo de imigração possa continuar se dando, mas em condições adequadas. Portanto, a nossa expectativa é que com as reuniões que se iniciaram hoje, com rodadas que envolvem o governo do Acre, que envolvem o governo de São Paulo, nós possamos finalmente ver o governo federal colocar de pé o Ministério da Justiça, edificar uma política de curto, médio e longo prazo, estruturada para que não apenas nessa faixa da fronteira, mas em tantas outras, nós possamos ter consequência, possamos ter estrutura para que o Brasil continue acolhendo esses imigrantes. Renovo aqui, portanto, o senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores, a expectativa, a confiança que o governo federal efetivamente coloque a mão na massa e possa, de fato, disponibilizar o Estado do Acre e a região para que nós possamos ter políticas consequentes. Ouço com prazer o eminente senador Eduardo Suplicy. Prezado senador Ricardo Ferraço, é importante que Vossa Excelência esteja aqui registrando, inclusive como presidente da Comissão de Relações Exteriores, a nossa responsabilidade como brasileiros de aqui estarmos recebendo bem os haitianos que tiveram problemas tão sérios em decorrência, primeiro, da guerra civil e do terremoto que ali aconteceu há algum tempo atrás. E Vossa Excelência teve a preocupação, como presidente, de acompanhar os trabalhos do governo acreano, no sentido de bem acolhê-los, na medida em que milhares de haitianos para ali se dirigiram através dos países vizinhos e muitos têm agora se dirigido aos estados do Sul, inclusive em São Paulo. Eu gostaria de, aqui, enriquecendo o pronunciamento de Vossa Excelência, acredito, de dizer que ainda ontem acompanhei o prefeito Fernando Haddad, o secretário de Direitos Humanos, o Ricardo Sotilhos, a secretária Luciana Temer, justamente de Desenvolvimento Social, que compareceram ali à Igreja Nossa Senhora da Paz, onde o padre Paulo e outros padres estão dando uma boa acolhida aos haitianos, mas
Felizmente, se houve em alguns momentos se houve algum contratempo nas 2, 3 semanas anteriores, eu gostaria de aqui até informar que o prefeito Fernando Haddad tem dialogado com o governador Tião Viana, os seus secretários Nilson Mourão, estão em diálogo com o secretário Sotile de São Paulo, e está havendo um esforço, inclusive junto ao governo federal, ao Ministério do Trabalho. O ministro Manuel Dias esteve lá onde estão os haitianos. O embaixador do Haiti, que nos visitou aqui na quarta-feira passada, e está hoje em São Paulo, conversou comigo, com o prefeito, com a secretária Luísa Arruda, e tudo está caminhando para que haja um procedimento de aceleramento da documentação dos haitianos, de canalizar oportunidades de trabalho a eles. Muitos estão conseguindo obter oportunidades de trabalho e, inclusive, houve um entendimento com uma outra instituição para que, num espaço muito rápido de tempo, fosse feita uma reforma num outro lugar que, logo em frente, praticamente, à Igreja Nossa Senhora da Paz, servirá também de abrigo a mais de uma centena de haitianos, além dos que estão abrigados ali no edifício junto à Igreja Nossa Senhora da Paz. Então, quero lhe dar essa boa nova do bom entrosamento que, acredito, passaram a ter o governo federal e os estaduais em melhor acolher os haitianos, inclusive muitos bolivianos que ali passaram a trabalhar como voluntários estão ajudando também os haitianos, porque os bolivianos sabem da problemática do que é chegar em São Paulo, às vezes, sem a documentação e tudo mais. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. O fato objetivo, senador Eduardo Suplicy, acolhendo a manifestação de Vossa Excelência, é que nós precisamos, de fato, superar esses contratempos que houveram. Essa é uma responsabilidade de todos nós. O que está em jogo é um valor universal da solidariedade, da fraternidade a esses imigrantes que procuram o Brasil, não porque desejam, mas procuram o Brasil por identificarem aqui em nosso país uma alternativa de porto seguro para desenvolvimento das suas vidas e dos seus sonhos. O Brasil é um país que, historicamente, se coloca na condição de país acolhedor. Então, se faz necessário que, efetivamente, a gente possa deixar de lado esse jogo de empurra e nós possamos compartilhar essas responsabilidades. Eu, pessoalmente, pude testemunhar o esforço do governador Tião Viana em conceder abrigo e condições para que os imigrantes pudessem ser bem acolhidos no Acre. Mas é uma sobrecarga, é uma tarefa muito complexa e muito pesada para um estado como o do Acre. Portanto, se faz necessário que, de fato, sem alongar essa questão, que o governo federal possa colocar, de fato, uma política estruturada para acolhimento de imigrantes. Isso é que é importante e eu fico feliz com essa manifestação de Vossa Excelência, dando conta desse entrosamento para que nós possamos ter dignidade, possamos acolher essas pessoas com dignidade em nosso território. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Muito bem, senador Ricardo Ferraça. Requerimento.